Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Mais uma segunda-feira, mais uma semana onde nós podemos consagrar essa semana ao Senhor. Queridos, aqui amanheceu com chuva, amanheceu com friozinho, mas glória a Deus, mais uma semana em que nós venceremos com a graça do nosso Deus. Quero ler com vocês hoje, queridos, o texto do livro de Obadias. Não é um livro assim tão falado, né? Mas hoje eu quero extrair uma meditação muito persistente nos nossos dias, que se encontra no livro de Obadias, queridos. O tema do nosso devocional é pecado da indiferença. E nós leremos Obadias, capítulo 1, apenas o versículo 10, que diz: Vocês maltrataram os descendentes de Jacó, por isso vocês serão destruídos e a desgraça os acompanhará para sempre. Queridos, quando a gente lê esse livro de Obadias, a gente consegue perceber algumas coisas que é falado nesse livro. Só de vocês verem esse versículo que a gente leu, vocês podem perceber a ira de Deus sendo dirigida contra os inimigos de Israel, né? A gente também consegue perceber a confirmação vinda de Deus de que o mal não permanece impuro. Outros pontos chaves desse texto de Obadias incluem, queridos, o fato que nós devemos ser cuidadosos com aquilo que nós estamos plantando. Porque a palavra que fala, a colheita certa virá. Queridos, eu quero te lembrar que Deus se ofende com a transgressão e Ele traz justiça aos oprimidos. Aqui nesse texto, Obadias, ele detalha o principal motivo do julgamento de Edom no versículo de hoje. Se depois você olhar na sua Bíblia aí, dos versículos 10 aos versículos 14, fala que Edom estava trazendo violência contra o povo de Israel. E aí, se a gente olhar, a gente vê que a primeira coisa que eles fizeram foi ficar indiferente e eles não ajudaram. Eles se alegraram com a ruína de Judá, eles saquearam Jerusalém, eles impediram que os fugitivos de Judá escapassem. Olha que coisa! A gente vê, queridos, que os pecados de Edom contra Israel foram cada vez piores. No início, o pecado deles foi a indiferença. Depois foi a promoção do mal e, finalmente, a participação nesse mal. Trazendo para os nossos dias, quantas vezes alguém nos pede ajuda e nós simplesmente ignoramos porque aquilo parece muito inconveniente naquela hora. Queridos, que a gente possa estar atentos às pessoas que estão nos pedindo ajuda e que a gente não ignore essas pessoas, porque a gente tem que se lembrar da queda de Edom. O que aconteceu com eles? Por eles não ajudarem, por eles reterem a ajuda, houve a queda desse povo. Lembra que a gente leu? Fala que vocês maltrataram os descendentes de Jacó, por isso vocês serão destruídos e a desgraça os acompanhará para sempre. Queridos, às vezes nós agimos como se os problemas dos outros não fossem da nossa conta. Mas a palavra de Deus, ela nos exorta e nos ensina. Se a gente olhar lá em Gálatas, capítulo 6, 9 e 10, fala: Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Queridos, que você fique com esse versículo hoje. Depois, se você quiser abrir sua Bíblia, Gálatas 6, 9 e 10, medite nesses dois versículos hoje. Queridos, vamos tomar cuidado com o pecado da indiferença. Vamos tomar cuidado hoje com o pecado de promover o mal. Queridos, olha que coisa, a queda de Edom começou quando eles não ajudaram o povo.
Talvez você já tenha falado assim, eu já estou cansada de fazer o bem. Queridos, que isso não saia da sua boca. A Bíblia nos ensina e cabe a nós seguir essas instruções que estão na Bíblia, queridos. Como eu falei, Gálatas 6, versículo 9 e 10 fala: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então, se você tem uma oportunidade hoje, faz o bem, queridos. Ajude. Mas a pessoa não reconhece. Queridos, faça. Faça, ajude. Não faça pensando algo em troca, mas faça como se você estivesse fazendo para Deus. Faça, porque a palavra nos fala que tudo que nós plantarmos, nós colheremos. Então, seja cuidadoso, seja cuidadosa hoje. E que o Senhor nos ajude a combater esse pecado da indiferença hoje. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus. Nós queremos te agradecer por mais uma semana. Obrigada, meu Deus, pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor, pela chuva que cai lá fora. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Obrigada, Senhor, porque hoje nós aprendemos sobre a história da queda de Edom. Edom que não ajudou Israel. Edom que reteve a ajuda, praticou o pecado da indiferença. Senhor, nós não queremos praticar esse pecado, Senhor. E se porventura nós estamos praticando o pecado da indiferença, que o Senhor nos traga à mente e que nós possamos nos arrepender diante de Ti e mudar a nossa atitude, Senhor. Por favor, meu Pai, nós queremos ser cuidadosos com aquilo que nós estamos plantando, Senhor, porque nós sabemos que a colheita certa virá. Que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, a não nos cansarmos de fazer o bem. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, que a gente possa ter a Bíblia como nosso livro e que esse livro nos instrua nas situações da vida, Senhor. Meu Deus, nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor, a combater o desânimo, o tédio, a preguiça. Ajuda-nos, ó Deus, a combater a solidão, a vontade de ficar sozinho. Senhor, nos ajude a combater isso, meu Pai. E que nós possamos, ó Deus, cada vez mais ajudar o nosso próximo e aplicar aquilo que está na Bíblia nas nossas vidas, Senhor. Nós te amamos, meu Deus. Nós pedimos a tua proteção sobre nós, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e nós queremos consagrar o nosso dia e a nossa semana a ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.